Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Grata satisfação estarmos aqui, dando continuidade aos nossos trabalhos, botando a coisa para andar, né? Fazendo a coisa funcionar como sempre. E muito feliz, né? Muito satisfeito estar na companhia de vocês, embora estado home office, né? Então hoje, nossa aula de sociologia, vamos falar sobre o Estado, né? Que é uma nação politicamente organizada, né? E que o Estado, a definição também é aquele corpo, né, aquela corporificação das instituições, como escola, tribunais, Câmara Legislativa, Assembleia, polícia. O Estado do Ceará, por exemplo, é essa corporificação. Né? Quem é o Estado do Ceará aqui na Pinoretama? É a Polícia Militar, é o Estado, que somos nós e tudo. Né? Quem é o Estado Federal? É o Correio, é a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Receita Federal. Quem é o Estado Municipal? As escolas municipais, as instituições municipais de um modo geral, né? Então, falando da história desse Estado, de como se corporificou esse Estado, o assunto é o tema da nossa tarde, né? Nós temos o Estado absolutista, que vem daquele absolutismo que vocês viram em história, né? Estudando aí com a Lília, com o Rafael, os professores bons de história da nossa JAF, né? O absolutismo é quando o rei era absoluto, né? Tinha teoria do direito divino dos reis. Os reis eram designados por Deus para mandar aqui nos seus reinados, aqui na Terra, nas suas monarquias aqui na Terra. Olha aí, pessoal, isso aí foi até o século XVII, mais ou menos, né? A teoria do Estado absolutista, né? Aqueles reis da Europa que tinham os seus plenos poderes, não tinham o poder executivo, que era a Câmara e o Senado, os deputados, senadores, não tinha o poder judiciário, o rei era ele, o rei governava sob todas as formas, com a sua mão, podia ser uma mão boa, né? Uma mão mansa, uma mão de diálogo, poderia também ser uma mão de ferro, né? O idealizador é o Thomas Hobbes, né? Que você vê isso aí em filosofia, né? O filósofo Thomas Hobbes, ele diz que no seu livro Leviatã, ele fala que as pessoas eram incapazes de se organizar politicamente, para ter polícia, para ter tribunais, para ter escolas, regras, leis. Ele diz que quando o povo chegava, segundo Thomas Hobbes, para organizar isso aí, o egoísmo humano era tão exacerbado, tão grande, que eles passavam a se matar, a se degladiar enquanto o povo. E eles não conseguiam fazer um reinado, organizar uma sociedade. Precisava de um rei absolutista, mandado por Deus, pela teoria do direito divino, e a partir daí era que a sociedade era organizada por esse rei que se colocava abaixo de Deus e acima dos homens para organizar essa situação. Né? Tinha uma centralização do poder muito grande, e que o Estado era o Deus, né? O Estado era o rei, o Estado sou eu, né? Tudo aqui sou eu, quem manda sou eu sou essa monarquia e tudo, né? É necessário que se diga que foi para aquela página histórica, os reis absolutos, eles foram muito providenciar e organizar, porque, por exemplo, na época os reis surgiram na decadência do feudalismo. E na época do feudalismo, por exemplo, a título de poder, se a Pinoretama fosse feudal, Pratiús, Capim de Roça, Sede Pinoretama-Ema, cada um tinha as suas leis próprias, tinha os seus senhores feudais próprios, tinha o seu poder político próprio, suas regras próprias. Era necessário que existisse um rei com o poder da espada, uma espada cortante, com caráter desbravador, para que acabasse com toda essa miríade, com todos esses minúsculos reis, que esses reis e esses poderes eram de fazenda, que feudo quer dizer fazenda, e aí constituir sua nação. Constituindo essa nação, ele fazia leis, fazia moeda própria, organizou aquela frota de navios para vir para vir conquistar as colônias e fazer o processo de colonialismo. Né? Então, aqueles reis eles passaram a unificar os países da Europa. França, por exemplo, 100 feudos, Inglaterra, 150 feudos, e eles apareceram como grande rei na teoria do direito divino, em que era mandado por Deus para acabar com todos esses micropoderes, fazer uma nação, fortalecer economicamente e fazer a política do mercantilismo e colonialismo. Com o passar do tempo, alguém foi questionar isso aí, né? Veio o advento da Revolução Industrial, que foi o surgimento das máquinas,
O poder não era mais ligado à terra, o poder era ligado à indústria, o poder não era ligado mais à fazenda, o poder era ligado ao processo urbano industrial. É, as pessoas comandadas não era mais aquele pessoal do campo que tinha aquela fé, aquela crença, mas eles tinham assim já uma evolução de morar na cidade e tudo. Então o pessoal criaram é, alguns estudiosos, como por exemplo Adam Smith, né? Ele foi incentivar pela teoria laissez-faire, deixa fazer, deixa passar, deixa construir, deixa fazer quer dizer o quê? Fazer a indústria, fazer o operariado, fazer a máquina, fazer o produto e aí vender para lucrar, para depois a matéria-prima transformada para vender, para lucrar, e a matéria-prima se transformando em produto, e aí as cidades vão crescendo, e aí vai crescendo as avenidas, as praças, e vai crescendo uma nova maneira de produzir, entendeu? Então o rei ele já não tinha todo esse poder, toda essa condição de poder de estar mandando nos seus súditos. Não, agora era necessário que num sistema capitalista agora nascente, nascesse uma pessoa para governar, porém, juntamente com outras, para fazer leis para os trabalhadores, para fazer uma organização social diferente daquela do rei. Até porque o rei não tinha mais o poder, porque quem tinha o poder agora era o burguês. Quem era o burguês? O burguês foi aquele cara que se fortaleceu no meio da feira, né? Burgo quer dizer feira, né? Que foi vendendo o produto, que foi transformado na indústria, e ele vendeu, lucrou e prosperou. Então, não tinha assim, de pai para filha, monarquia, porque aquela família, vamos supor, Bragança e Bourbon do Dom Pedro aqui era quem mandava e tudo e passava de pai para filho. Não, o poder passava de produtor para produtor, de industrial para industrial. Aí foi que nasceram os três poderes, né? Mesmo que tivesse um rei, no caso da Inglaterra, que a Revolução Industrial nasceu na Inglaterra, mas tinha um parlamentar ali que era um primeiro-ministro, né? No caso hoje a rainha é a Inglaterra, mas o primeiro-ministro é o Boris Johnson. O poder já foi fragmentado, não foi mais poder absoluto. E tem o tribunal, que é o poder judiciário, e essa teoria foi elaborada por quem? Pelo Montesquieu, né? Um dos filósofos também, que ele disse que as pessoas tinham que se governar dividindo esses três poderes: executivo, que no caso o rei e o primeiro-ministro da Inglaterra; o legislativo, no caso a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Deputados, né? Que são a Câmara das Elites e a Câmara dos Comuns, né? E também os juízes, que é o poder judiciário, né? Também reforçado, logicamente, por John Locke, né? Que ele dava liberdade para o homem, liberdade de diálogo, liberdade de construir suas leis e tudo. Daí ele propôs também o poder legislativo. Primeiro ele propôs o poder executivo e também o legislativo, e depois o Montesquieu o poder executivo, legislativo e também o judiciário, que eram os três poderes, né? Se baseando naquela máxima da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade, e a separação do público para o privado, assim, a propriedade privada, a propriedade da terra, a produção da terra, o grande industrial, o grande burguês deve existir, porém fazendo uma negociação em comum acordo com o poder público, que seria, no caso, ou o monarca, ou também o presidente, o governante de um modo geral, que não ia governar sozinho, diferente do absolutismo. O terceiro estado é o estado socialista, né, que veio com Karl Marx e Friedrich Engels, né, que era justamente que todo o poder seria do povo, o povo tomava de conta da produção. O governo só ia apenas ser o intermediário, porque na verdade o povo era quem mandava, né, no processo de estatização, como por exemplo, tudo era do povo, as máquinas, o trabalho, o capital, a terra, tudo era do povo. O presidente era um intermediário, porque quem governava era o povo. Por exemplo, na Santa Elisa ali, se fosse no regime socialista, o seu Teles, ele é dono da Santa Elisa. Se ele tem assim um lucro de 10 mil, todos os 10 mil, ele tira 3, 4 mil para pagar os funcionários, milhões no caso, 7, 8 milhões é dele, porque a fábrica é dele, né? Se fosse no regime socialista, não tinha um dono da fábrica, quem governava era um conjunto de trabalhadores, que todo aquele lucro era voltado para a classe trabalhadora, para os trabalhadores pagar educação, saúde, saneamento, moradia, tudo. Tudo era do povo, entendeu? Os bens eram controlados pela sociedade, uma economia planificada, fazia planos de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, conforme eles
eles, eles estipulassem aquilo ali, entendeu? Então os bens eram da sociedade, o Estado funcionava apenas para ajeitar toda a produção, toda a riqueza para a sociedade. Isso era a proposta do Karl Marx, Friedrich Engels, e esse regime implantado na União Soviética, de certa forma, não foi perfeitamente implantado. Hoje tenta na Rússia, mas também esses sistemas não foram perfeitamente implantados, que se transformaram em ditaduras, né? Que essa ditadura é o quarto estado, o quarto tipo de estado que a gente vai falar, que é o estado nazifascista. O nazismo, né? Que foi aquele estado autoritário, personificado, aquele estado assim de governos absolutamente tiranos, né? Em que exaltava a pátria e o nacionalismo, né? Um ultranacionalismo, né? O nazifascismo, que nazismo você defendia a pátria como espécie de um feixe, né? Um feixe de lenha que você amarra 5, 6 varas, não dá para você quebrar. Você quebra uma, mas 5, 6, né? Não dá para você quebrar. Por isso que fascismo vem de feixe de lenha, face, né? E esses fascistas, né, na verdade, iria lutar pela política nacionalista, de defender o seu país, a sua pátria, os interesses absolutamente também autoritários. Né? E o nazismo também tinha essa mesma cara, porém o nazismo se diferenciava do fascismo, que esse nazismo foi implantado na União... Minto, foi implantado na Alemanha pelo Adolfo Hitler, e esse nazismo foi implantado na Itália justamente pelo Benito Mussolini, né? Mas o que diferenciava, porque o nazismo era mais cruel e mais autoritário, porque ele propunha uma limpeza da raça, né? A raça ariana, a raça branca, ela era designada por Deus, pelo ser supremo, para governar todas as outras raças. Portanto, quem não fosse ariano, quem não fosse branco, quem não fosse parte dessa juventude branca, dessas criaturas brancas, certamente tinha que morrer, tinha que ser exterminado, porque o Hitler fez isso. Isso levou à Segunda Guerra Mundial e certamente à quebra do sistema nazifascista. Né? Por último, para essa aula de hoje, nós temos o estado de bem-estar social. É o Estado liberal, que tem os 3 poderes, em que tem as eleições, que tem a democracia, e ele é encarregado de qualificar a vida do povo, né? de ajeitar a vida do povo, de enriquecer e dividir também a vida do povo. Então, já está dizendo, estado de bem-estar social. Apesar de não ser um Estado socialista, é um Estado capitalista, um Estado de produção, de propriedade privada, de patrão versus trabalhador, o patrão se encarrega filosoficamente de dar bons salários, de ajeitar a previdência, de ajeitar uma boa saúde, uma educação e tudo. É justamente esses países capitalistas europeus, como Finlândia, como Noruega, como Dinamarca, que são os países capitalistas igual a nós, porém a renda é dividida, a produção é dividida. Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá, todos esses países, a gente sabe que os trabalhadores têm uma boa condição de vida. Então o estado de bem-estar social é quando o trabalhador, já está dizendo, ele vive um bem-estar social, ele vive assim uma qualidade boa de vida, porque o Estado se encarrega tanto de conduzir a economia do ponto de vista privado, como também dividir todos esses bens, pagar melhores salários, a gente tem um hospital, uma melhor saúde, uma melhor segurança, etc, etc. Então, Suíça, Suécia, por exemplo, funciona muito bem esse estado de bem-estar social. Olha aí, bem-estar para a sociedade. Isso aqui foi o nosso recado, espero que compreenda. Está aí a nossa aula aí publicada, qualquer coisa me procure em alguma dúvida no privado, e Deus abençoe todos nós.